Olá, irmãos, tudo bem? É certo que estamos crescendo no Senhor e muitos de nós irão crescer no Senhor, muitos de nossos irmãos irão crescer no Senhor fora da comunidade cristã, seja porque o irmão saiu da religião cristã, foi tirado pelo Senhor, ou seja, porque lá dentro da religião cristã ele não está conformado com a liturgia que lhe é apresentada, não condizente com a sua ânsia espiritual. São muitos os irmãos que, ao ir dormir à noite, ao pôr a cabeça no travesseiro, questionam-se diante do Senhor Deus, questionam as suas vidas, a sua nudez vem à tona e não consegue se identificar em Cristo Jesus, o Senhor, o cabeça da igreja. Entendem-se como que deslocados do Senhor. É como que se o Senhor fosse a parte e não um só corpo, como o Senhor ora em João capítulo número 17 ao Pai, para que sejam um com o Pai, assim como ele era um com o Pai, ele ora por nós. Então esses irmãos ficam questionando, cadê o Senhor na minha vida? Parece que o Senhor está distante de mim. E houve um homem que fez esse questionamento. E o Senhor Jesus se apresentou a ele lado a lado, face a face. E assim o Senhor Jesus deseja andar com cada um de nós, membros do seu corpo. Ele deseja nos orientar na nossa vida, nos princípios que lhe agradam e suprir as nossas necessidades, a sua maneira, a sua vontade, conforme ele entende ser melhor para nós, ser edificante para nós, construir para nós. Muitos irmãos, ao terem ali a aquisição dos seus carros, suas casas próprias, sua casa na praia, casa no sítio, eles perderam a comunhão com o Senhor. O domingo que eles gastavam de joelho no chão, embaixo de uma árvore, depois de comer um pão dormido, um pão de ontem, que era a única coisa que tinha, com um pouco de manteiga, de margarina, eles passavam às vezes horas ali, embaixo da árvore, ajoelhado na frente da cama, orando, falando com o Senhor. Depois que conseguiram, com a permissão de Deus e não com a vontade real de Deus, aquisições materiais, os domingos com Deus foram substituídos pelos domingos com os amigos, com as Netflix, com as redes sociais, com a praia, com os shoppings, e o irmão já criou ali um sistema religioso de adorar a Deus, ou se filiou a um, que é mais fácil, né, dos milhares que tem criado, e ali ele vai ali, faz sua cota religiosa para minimizar a consciência e conseguir pelo menos adormecer, nem vou dizer dormir, né? Mas há irmãos que são incomodados pelo Espírito para uma comunhão maior com Deus. Isso requer um preço. Hoje o corpo do Senhor, a expressão de Deus na terra, não é o islamismo, não é o judaísmo, não é a quimbanda, não é o espiritismo, não é o xexenoê, não é nada disso. A expressão de Deus é os cristãos, a cristandade ou o cristianismo. Na época deste homem, a expressão de Deus, ela era os judeus. Deus escolheu os judeus para ser o seu povo na terra e representá-lo na terra. E os judeus falharam nisso. Os judeus, tendo as suas vontades pessoais contrárias às vontades de Deus, começaram a se dividir em várias facções, vários grupos, né? Os essênios, os macabeus, os zelotes, os fariseus. E os fariseus seriam o grupo mais religioso, vamos dizer assim. É como hoje tem aquela igreja mais tradicional ali, né, uma presbiteriana, por exemplo, que guarda princípios morais, etc. E ter lá uma Lana Holder ou um Caio Fábio da vida, né? Então, que tudo é meio liberado. Então, mais ou menos assim, a cristandade comparando com o judaísmo. Os fariseus seriam um grupo mais religioso, até o extremo, vamos dizer assim. Mas o Senhor Jesus, quando veio ao mundo em carne,
não se filiou nem aos saduceus, nem aos macabeus, nem aos zelotes, e nem aos fariseus. Hebreus capítulo 13 diz: saiamos fora ao arraial, levando a sua vergonha, levando seu vitupério, a sua vergonha, né? Então, o apóstolo Paulo, pelo Espírito, orienta a sair fora do arraial escolhido por Deus, que era o arraial judaico, mas Deus abandonou aquele arraial. Hoje, Deus tirou a sua presença do cristianismo. O cristianismo tem a verdade de Deus, mas não tem mais a presença de Deus. Então, nós somos chamados também para sair para fora, aí crescer, aí desenvolver a nossa comunhão com Ele. E dentro do judaísmo, o Senhor Jesus ele não foi reconhecido. Ele era o próprio Deus encarnado, mas não foi reconhecido. Se o Senhor Jesus voltasse hoje, ele não é reconhecido. Ele trouxe princípios, ele fala com nós hoje, ele diz, João 14, estarei convosco todos os dias. Ele é onipresente, onisciente, onipotente, ele está conosco hoje. Quando Tomé disse, eu só vejo se eu tocar, Jesus disse, felizes os que creem sem ver. Então aqueles a quem o Senhor Jesus se revela conseguem vê-lo pela fé, ter certeza que ele está presente na vida deles. Mas a grande casa, o cristianismo, não tem mais Deus presente. O Senhor Jesus se retirou, assim como Deus se retirou do judaísmo naquele tempo lá, porque os judeus abandonaram a Deus. Mas os fariseus detinham a verdade da verdadeira adoração. Em João 4, em Mateus 4, né, quando Lucas se apresenta à mulher samaritana, ele diz, ela pergunta, onde é a verdadeira adoração? Neste monte Cercim aqui ou lá em Israel? O Senhor Jesus disse, nem aqui nem lá, mas a adoração vem dos judeus. Ele diz que a verdade vem dos judeus. Então os judeus eles portavam a verdade, mas não tinham mais o dono dela. Hoje o cristianismo porta a verdade, mas não tem mais o dono da verdade presente, né? Então eu quero ler essa passagem para vocês, irmãos, que estão questionando, estão vendo lá o padre que faz parte do cristianismo, o pastor da igreja luterana, da calvinista, da reformada, da pentecostal, da neopentecostal, trazendo ali certas coisas. Eu leio as escrituras todo dia e não estou entendendo, não fecha com o que ele está dizendo, não tá, o que está acontecendo? Então, para você que tem esse entendimento de que o Espírito quer falar contigo, mas não está conseguindo, eu vou trazer um exemplo aqui, que está em João, capítulo número 9, né? Que vai servir de edificação e consolo, né? João, capítulo número 9. O Evangelho de João. Ler a Bíblia impressa é muito importante, né? Ler e escrever, já expliquei sobre isso em alguns outros vídeos, né? João. Capítulo de número 9. Versículo de número... Deixa eu dar pausa para achar aqui o versículo. Bom, o Senhor Jesus curou um cego de nascença e os fariseus chamaram esse cego para ser interrogado porque ele foi curado num dia de sábado. Então, no versículo 16, isso está em João capítulo 9, no versículo 16 diz assim, ó, por isso algum dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, porque não guarda o sabate ou o sábado. Veja, eles não reconheceram o Senhor e disseram que ele não era de Deus, porque não guardava o sábado. As regras de Deus ficaram mais importantes que o próprio Deus para os fariseus. Eles expulsaram o dono das regras e se apropriaram delas, fizeram um plágio das regras de Deus. Então eles falaram, esse homem não deve ser Deus porque ele não guarda o sábado. E é assim hoje. Aquele irmão lá, ele é carnal, ele não é espiritual, não é de Deus porque ele não dá o dízimo. Porque ele não vai numa denominação. Porque ele não guarda o sábado, no caso dos adventistas. Ou porque ele come carne de porco, também no caso dos adventistas. Então, cada religião cristã vai ter o seu, aquele lá não é de Deus. Por causa de um dogma dentro da cristandade, que mesmo que haja uma verdade
no sentido escriturístico, o dono da verdade não está mais presente. Havia uma verdade ali, deveria se guardar o sábado, mas havia princípios fundamentais que eles estavam negando, porque Deus não estava mais presente na religião judaica. Hebreus 13:13, saiamos a ele fora do arraial e levamos a sua vergonha. Em Apocalipse 3, o Senhor Jesus vai dizer, eis que estou à porta do lado de fora, eis que estou à porta do lado de fora e bato. Se alguém abrir, é as cartas da igreja, o Senhor Jesus está dizendo para essa igreja que ele está do lado de fora da igreja. Então ele não está presente ali, ele está chamando nós para sairmos fora da igreja e abrirmos a porta do nosso coração para ele entrar, ele está conosco ali. Bom, no versículo 20, vai dizer o seguinte, começa no 19. E eles perguntaram, dizendo, é o vosso filho que diz que nasceu cego? Como, pois, vê? Sois, pois, nosso filho. Não sabemos como ele vê, só sabemos que nasceu cego. Essas palavras diziam os pais dele porque tinham medo que os judeus os expulsassem do templo, porque os judeus haviam dito que se alguém confessasse ser ele o Cristo, seria expulso da sinagoga. Não é assim na tua mente, é assim na mente de muito irmão. O irmão tem medo de questionar o pastor, mas na Bíblia está escrito assim, ó. Aí eu não estou entendendo, parece que está errado o que o senhor está falando aí de acordo com a Bíblia. Mas aí tem medo de ser expulso porque é baterista, porque é tecladista, que às vezes tem um cargo, porque é apegado ali àquelas pessoas, então tem medo de ser expulso. Então eles não falaram. Eles não falaram quem tinha curado, porque eles não queriam ser expulsos. Aí lá no versículo de número 30, eles voltam a interrogar o homem, né? Aí diz assim, homem, respondeu e disse-lhes, nisto, pois, está a maravilha, que vocês não sabem de onde ele é. E mesmo assim ele abriu os olhos cegos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas em algum homem adora a Deus e faz a sua vontade, a este ele ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se houve algum homem que tivesse aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, ele nada poderia ter feito por mim. Responderam os fariseus, tu nasceu inteiramente em pecados e quer ensinar a nós? E expulsaram ele no templo. E é bem assim, quando nós vamos mostrar nas escrituras, tá errado essa prática, todo mundo é pecador, tu já fez isso, tu já fez aquilo. Partem para a acusação, porque não tem argumento. Então, o cara que não era o estudioso, né, que não era o mestre ali, disse, olha, a gente sabe que nunca alguém abriu os olhos de nascença. Se esse homem não fosse Deus, não poderia ter feito tal feito. E aí expulsaram ele da sinagoga, expulsaram ele do templo. Então, quando você começa a aprender com o Senhor Jesus, não vai durar muito. Não vai durar muito, não. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, na sua santidade, ele se afastou da religião judaica. O Senhor Jesus Cristo, ele andava no deserto. Começa lá em João Batista. Quem era João Batista? Filho de sacerdote. Então ele deveria herdar a função sacerdotal, as vestes de linho, mas ele vestiu uma roupa de camelo e viveu no deserto, não no templo, comendo gafanhoto e mel. Ali Deus está dizendo que ele não é mais com a religião judaica. E hoje Deus não é mais com a religião cristã, embora ele seja com muitos irmãos nossos lá dentro, porque ainda estão na ignorância. Mas não há crescimento espiritual no Senhor Jesus enquanto os irmãos estiverem lá. Eles são meninos que nunca vão crescer. E o Senhor só vai se manifestar a eles, só vai manifestar sua maturidade, ensinamentos mais profundos da carne aos nossos irmãos que estão lá, quando eles saírem para fora. Vamos continuar o texto aqui. E ouvindo Jesus que ele foi expulso da igreja, da sinagoga, que é a mesma coisa, né? A religião cristã criou sinagogas, templos. Não existe templos no cristianismo. Em qual templo Paulo foi congregar na igreja? Não pregar, né? Pregar sim, pregar ele pregou não só no templo
judaico como em templos pagãos também. E escolas de filosofia, mas a reunião da igreja não era em templos. Templos é judaico. Então continua aqui, ó. Jesus, ouvindo que ele foi expulso, foi até ele e achando, disse: Tu crê no Filho de Deus? E ele respondeu: Quem é ele para que nele eu creia? E Jesus disse: Tu já o tens visto, e ele fala contigo agora. E ele disse: Eu creio, e o adorou. Então, quando uma pessoa começa a se envolver com o Senhor, não vai durar muito. Ou ela vai sair por conta própria, ou ela vai ser expulsa. Então, eles detinham a verdade de Deus, mas colocar de lado o dono da verdade. Hoje o cristianismo detém a verdade de Deus. Por quê? Porque a verdade de Deus é a pessoa do Senhor Jesus. E o cristianismo, ele anuncia a pessoa do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus não está mais com eles. Porque as heresias, o viver do seu jeito, o criar uma independência ao cabeça, né? O corpo ele se emancipa do cabeça e faz o que quer e ainda usa o nome de Deus. Então o Senhor Jesus está à parte, está fora da grande meretriz relatada lá em Apocalipse. Então, para aqueles que são sinceros no Senhor, eles vão ver que eles atrofiaram, que eles aceitaram Jesus, talvez lá dentro, porque eles portam a verdade como os judeus portavam, mas eles entendem que eles estão atrofiados como um peixe no aquário, e oram a Deus e parece que a revelação não vem, só quando sair vai vir, ou ser saído, né? Ou ser tirado, aí a revelação vai vir. Devo sair da minha denominação? Seu Jesus é o cabeça, ele está falando com você. Se ele disser que não, fique. Se ele disser que sim, saia. A revelação vem dele, mas é só fora que nós temos o crescimento no Senhor. E depois de um tempo fora, a gente começa a ver as bizarrices que são feitas e ditas em nome do Senhor para envergonhá-lo. Para envergonhá-lo. A gente começa a olhar de fora, né? Aí eu participei disso um tempo. Eu, na minha ignorância, fiz parte disso, né? Como o apóstolo Paulo fala do judaísmo. Ele era fariseu nato, ele estudou. Nos dias de hoje, ele seria um doutor em divindade. Como o Edir Macedo, lá da Universal, e outros desse título, abre aspas aqui, acadêmico, fecha aspas, doutor em divindade. O apóstolo Paulo era isso aí também. Aí ele pegou o diploma dele, rasgou e disse: Isso aí eu considero esterco, e jogou fora. Tudo que ele aprendeu no judaísmo, ele considerou esterco, pela sublimidade de Cristo. Então, o que eu aprendi no cristianismo, tirando a pessoa do Senhor Jesus que lá se apresentou a mim, é esterco. Teve um ano que eu li mais de 70 livros, isso eu falo de 15, 20 anos atrás, né? Tudo esterco. Tudo lixo. Então, Deus, o Senhor Jesus se apresentou àquele homem, curou ele. Ele foi chamado pela religião da época de Deus, que eram os judeus. Foi questionado. A religião era de Deus, mas Deus já não era mais com ela. Chamaram os pais não queriam ser expulsos, ficaram bem quietinhos, não confessaram Jesus, não ficaram com vergonha dele. Ficaram com vergonha, a pessoa tem vergonha, mas se eu sair, o que vão dizer de mim? Eu sou diácono lá na igreja, sou porteiro, eu sou pastor, eu sou formado em teologia, vão dizer o que de mim? Não é fácil, não é fácil. Mas o mesmo Senhor que chama é o Senhor que capacita. Deus abençoe a todos nós.